Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Então, esse é o nosso último vídeo sobre a Reforma Protestante desse ano. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gostaria muito de conseguir passar para os irmãos a beleza desse momento histórico. Eu vou fazer um esforço, então faça também o seu esforço de se colocar num lugar um pouco mais afastado, de ouvir com atenção. Se você tem condição, coloque na televisão, o YouTube dá essa condição, né? Então você coloca na TV e escuta e tenta fazer imaginativamente todo esse processo. Sabe, tente trazer, tente rememorar aquilo que nós já vimos anteriormente nos últimos 3 vídeos. E gente, é a ação de Deus de modo lindo. E encontrou como instrumento de Deus Martim Lutero. Nós já vimos um pouco da vida dele, já vimos um pouco da sua devoção, do quanto ele serve a Deus de maneira ímpar, né? Já vimos o quão sábio ele é, né? Desde muito jovem. E ele trabalha essa reforma ainda muito jovem. Então, em nome de Jesus, façamos isso. Primeiros momentos aí, por favorzinho, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e mande esse vídeo a outras pessoas. Católico, protestante, evangélico, assembleiano, enfim, a todos. Porque nós somos muito carentes de sabermos a verdade, de conhecermos um prumo, sabe? E queira sim, queira não, católicos, evangélicos, Martim Lutero trouxe um prumo, um modo de ver, um modo de se estar no mundo, né? Então, vamos lá. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, muito obrigado porque o Senhor tem conduzido com mão forte, com laços de amor, o teu povo, a tua casa. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós, Pai, a semelhança desses homens, desde os bíblicos até esses homens que se entregaram ao Senhor, como nós vimos e podemos ver mais, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, tantas pessoas que foram tão corretas diante do Senhor. Pai, que nós também sejamos, independentemente do que nos cerca, que nós não sejamos envoltos de partidarismos, mas que em nome de Jesus nós tenhamos um só foco, um só desejo de conhecermos e vermos o teu fazer, de sermos instrumentos desse fazer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, porque nós já vimos várias coisas sobre a pré-reforma. Então, nós vimos que o momento era de reforma política. Estava ali o nascimento dos estados nacionais, cidades-estado, e estava em declínio as monarquias feudais. Não é? A igreja, nós já vimos, ela estava junto com o Estado. A igreja e o Estado se miscuíram de tal forma que já não sabia o que era o que. Então, com esse rompimento dos estados nacionais, os estados, né, as províncias, os reinos, começam a querer os impostos para si, sendo que a igreja também recebia muito desses impostos. Não é? A igreja tinha uma estrutura de julgamento, uma estrutura de senado, formadora de leis, enfim, a igreja tinha tudo isso. Nós vimos que nós temos reformadores, antes disso, né? Nós temos vários reformadores que batalham contra isso, muito antes de Martim Lutero. Nós vimos isso. As críticas à igreja, ela é assim, fortíssima e vem de vários lugares, como nós já vimos anteriormente. Vem dos príncipes, vem das ordens monásticas, vem de todo lado. Não é? Nós temos nesse momento aqui, assim, nesse período nós já vimos também, um esforço para que se tenha a Bíblia em
língua vernácula, ou seja, a língua do país, não é? Nós falamos sobre o Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, e depois foi proibido, e os irmãos se lembram. Martim Lutero, irmãos, vai fazer uma obra parecida com essa, e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. E vai divulgar a Bíblia, os textos bíblicos para todo lado, para todo mundo que conseguia ler. E explicar para que eles entendessem, para que eles entendam. Mas vamos lá. João Tetzel, agora entramos mesmo, atenção total. João Tetzel, ele foi o encarregado pelo Império Sacro Romano Germânico a receber as indulgências em Wittenberg, que era o lugar onde Martim Lutero estava trabalhando, dando aulas, né? E era o lugar onde ele morava. Então, ele viu isso muito de perto, ele viu essa cobrança das indulgências, e nós vimos anteriormente que o grande problema de Lutero com as indulgências não é a indulgência em si, mas o perdão de pecados à distância. O perdão de pecado plenário, não importa o que você pecar daqui para frente, já está perdoado, já está liberado mediante ao pagamento de uma quantia X. Então ele vai dizer, tudo isso eu já disse, tá, gente? Veja lá. Então ele vai dizer, não, isso não pode ser. A pessoa tem que vir, tem que confessar, tem que penitenciar, tem que... Tanto que se você pegar, e você consegue pegar com certa facilidade, as 95 teses que ele cola lá, elas estão relacionadas basicamente sobre esse ponto das indulgências. Beleza. Outra coisa que ele viu muito, estando dentro da igreja e dentro da universidade, era o pecado de simonia. Não sei se eu detalhei isso, acho que não. Simonia vem do pecado do mago Simão. O mago Simão, ele se aproxima de Pedro, do apóstolo Pedro, e Pedro cura as pessoas. Então o mago Simão, ele oferece um dinheiro alto para Pedro, para que Pedro o ensine a fazer aquelas coisas, para que Pedro passe o esquema para fazer aquilo, passe o espírito, passe a magia para fazer aquilo. Então esse é o pecado de simonia, tá bom? Que vem da palavra, vem do mago Simão, que é a compra de cargos através de dinheiro, cargos eclesiásticos, por dinheiro. Tanto que eu disse anteriormente que os Médici, os Borgias se tornam papas e eles são totalmente... se tornam papas. Eles compram os bispos, compram todo mundo, né? E eles não são cristãos coisa nenhuma, eles fazem orgias, eles são voltados ao dinheiro, é isso. Lutero conta com o apoio de muitos príncipes. Por quê? Porque estava havendo essa ruptura e era interessante para os príncipes que os reis, que o Papa, que a igreja perdesse um pouco de força. Não fosse essa força hegemônica que era. Era muito importante para os príncipes. Só uma situação, só para situar aqui. Nós temos os príncipes e nós temos o imperador, tá bom? O imperador está acima dos príncipes e ele comanda tudo, né? Então os vários príncipes começam a apoiar Lutero. Lutero, então, gente, licença. Lutero, então, ele busca estabelecer, é um professor universitário, uma coisa chamada disputácia, ou disputação. Ele pega essas 95 teses, esses pontos em que ele discorda das indulgências, e busca fazer a disputácia. Ele busca pessoas de dentro da igreja, verdadeiramente, líderes de dentro da igreja, para vir disputar com ele.
para vir, para que eles possam vir e eles discutirem o assunto. Mas, devido a uma série de situações, o Papa não é muito interessante, o Papa não é muito de Deus, como nós já vimos. Está acontecendo a construção da Basílica de São Pedro, e eles precisam de dinheiro de toda forma. Tem a invasão dos turcos ali pelo lado da Hungria. E então, assim, tá uma bagunça. Então ele deixa de lado, ele vai deixando um pouquinho de lado o Lutero, e não envia ninguém para fazer essa disputácia, né? Porque aí é nesses termos. Gente, só isso é lindo demais de se ver. É lindo demais de você perceber, ver um negócio desse. Porque é o sistema medieval de debate. Então, quando você imagina um debate desse porte, onde vem uma pessoa do nível de Lutero, um doutor em filosofia e doutor em teologia, e ele vai fazer um debate contra outro doutor em teologia, gente, aí nós temos um debate, né? Nós temos um debate. Agora, quando a gente vê os debates de hoje, ou os debates políticos, caiu tudo, né? Acabou tudo. Então, assim, é deprimente o que a gente tem hoje a nível de debate, de discussão. Então ele tenta fazer isso, ele tenta, não consegue fazer isso. E aí ele decide pregar na porta lá da igreja de Wittenberg, a igreja que ele frequenta, a igreja que a universidade é do lado, é uma coisa só ali. Ele vai e prega essas 95 teses, onde vai basicamente falar sobre as indulgências, sobre a eficácia e o poder da indulgência. A indulgência é poderosa? Funciona assim, assim, assado. E ela é eficaz? Funciona assim, assim, assado. E quando ela não tem poder? E quando ela não é eficaz? Então você tem 95 teses ali. Leia para que você entenda mais sobre isso, né? Então Lutero tenta debater, tenta de maneira séria fazer com que isso funcione. Ele manda cartas para o Papa, manda essas questões para o Papa. Ninguém responde e vão deixando ele de lado. Então, vamos entrar aqui agora num ponto que os irmãos verão, mas isso tudo é muito, muito posterior, que são as cinco sola do luteranismo, as cinco sola da Reforma Protestante. Isso não era claro, irmãos, nesse momento, tá bom? Nesse momento aqui, não era claro. Isso vai ser trabalhado, vai ser entendido depois, muito depois, tá bom? Então, Martinho Lutero vai defender, né, dentro dessas 95 teses, que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. E aí nós já falamos um pouquinho sobre isso e tem muitos detalhes aí, né? Mas a gente sai, como a gente viu na nossa aula anterior, a gente sai do âmbito aristotélico e do esquema escolástico, que era faça o que está dentro de você, não é que nós vimos? A graça não exclui a natureza, ela aperfeiçoa, completando a natureza. Então, os católicos, até os dias de hoje, eles são muito voltados ao desenvolvimento de virtudes para a salvação. E nós, evangélicos, temos que desenvolver as virtudes? É lógico que temos. Para que sejamos salvos? Não. Simplesmente para refletirmos o caráter de Cristo, o caráter de Deus, a glória de Deus, termos paz na terra, enfim. Tá bom? Não é através das nossas obras, através do desenvolvimento das nossas virtudes que nós seremos salvos, não é? Senão o sacrifício de Cristo seria parcial. Beleza. Lembra que nós falamos sobre a autoridade? A autoridade, ela perpassa pelos papas, aí depois a gente tem 3 papas, né? Chegamos no momento em que temos 3 papas, e depois nós temos as universidades sendo autoridade,
E depois nós temos os príncipes também votando para eleger papa. Então, assim, a autoridade foi simplesmente desfeita, bagunçou tudo. Ninguém sabia quem era mais autoridade. Se o rei tem condição de tirar o mandato do papa, então a autoridade mais elevada não é a do papa, é a do rei. Se o cardeal, se eles votam e, entendeu? E tiram o papa, então a autoridade não é o papa, a autoridade são os cardeais. E aí nós temos as relíquias, nós temos todas aquelas coisas lá que tinham certa autoridade, mas mediante a fala do Papa, mediante a aceitação do Papa. O que o Lutero vai levantar? Gente, vamos parar com isso e vamos ter a Bíblia, vamos ter a palavra de Deus como nossa referência de fé. Não tem mais autoridades, não é? Foi Deus quem montou o cânon bíblico. Foi Deus quem montou o cânon bíblico. É uma das coisas que os católicos hoje defendem, é que a igreja montou o cânon bíblico, não é? Pegando, fazendo comparação de texto. Isso aqui é parecido, então não tem heresia nenhuma aqui. Dando essa autoridade à igreja. O que Martinho Lutero vai declarar, vai deixar assim explícito, que Deus, quem fez o cânon bíblico, está na mão de Deus, está na coordenação de Deus esse cânon ter sido feito e ter a estrutura que tem. E não na mão de homens falhos, dentro de tantas vezes concílios malucos, concílios onde os padres, bispos e papas se acabavam na porrada mesmo, onde nesse meio aí do papado de Avignon, teve papa sequestrado, sabe? Um grupo de cristão ia sequestrar o papa e o outro papa e sumia com ele, sabe? Assim. Então, Martinho Lutero vai dizer, não, a autoridade da palavra de Deus é a palavra de Deus, e não, a igreja não está acima da palavra de Deus. Então, para você entender o catolicismo ainda hoje ele tem essa sequência de autoridade. Ele tem a autoridade da palavra de Deus, que foi feita pela igreja, a igreja foi quem escolheu os textos, e você tem a autoridade do Papa. Então você tem duas autoridades antes da palavra de Deus. Então a estrutura é mais ou menos essa. Tanto que nós temos dogmas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o cânon bíblico, verdadeiramente, né? Como um dogma de 1950. 1950 eu não me lembro bem agora se é a ascensão de Maria. Maria não morreu, ela foi para o céu, assim como Cristo foi, Cristo morreu. Assim como como Elias, existe essa de 1950, ou é a da virgindade perpétua de Maria. Maria tem filhos, mas ela continua virgem. Então são dogmas, irmãos, muito novos. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas não interessa. Importa que está aqui no topo da cadeia, que é o Papa. O Papa disse, ele declarou, colocou dentro das ordenanças dogmáticas da igreja. Então, beleza? Então, o Martinho Lutero vai dizer, não, a nossa autoridade precisa ser a Bíblia, senão a gente está solto. Não é? Só Cristo salva e só Cristo é mediador. Licença. Só Cristo é mediador. Nós não temos outro, nós não precisamos de outro mediador. Então, até hoje, como os irmãos conhecem bem o catolicismo, ou mais ou menos bem, tem Maria, tem os padres, tem todos os santos que são canonizados, né? Todos os santos são canonizados, eles são uma espécie de intermediário entre você e Deus. Eles podem ser. Tem muito detalhe aí, gente. A gente pode estudar isso melhor depois. Glória a Deus. Então você desmantela muito da hierarquia, dizendo que o único que merece glória e honra e poder é Deus.
e não o Papa, por exemplo, Vossa Eminência, Pontífice. Entende? Então, isso dá uma quebrada. Isso dá uma quebrada. Irmãos, isso vai gerar problemas depois? Muitos problemas depois. E até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje nós estamos, assim, até os dias de hoje. Hoje é que nós estamos mesmo, né? A hierarquia não existe. Uma pessoa briga aqui, abre outra igreja ali, e ele acha que uma coisa tá certa aqui, aí ele inventa sua própria interpretação, né? É um problema, é um problema. Mas, por quê? Ao meu ver, não estão vivendo segundo a... Se a pessoa é uma pessoa de fato que busca viver conforme a reforma, ele não está vivendo segundo a sola escritura, ou segundo somente a escritura. Ele não está fundamentado aqui. Ele está criando interpretações e aplicando de modo errado. Enfim, mas não é o nosso assunto hoje. Em 517, no dia 31 de outubro, é a data em que se diz que Martim Lutero pregou essas 95 teses lá na porta. Desculpa. E de 17 até até a data de sua excomunhão, passam-se alguns anos. Em 1521 ele é excomungado. Então ele não tem nada a ver com a igreja, ele não tem nada a ver com Deus, ele é um herege, ele é uma pessoa herege. Vamos entender um pouco esse processo aí desse 1517 até 1521. Erasmo de Roterdã, ele foi uma pessoa que buscou a verdade. Ele foi uma pessoa que, ao meu ver, buscou a verdade. Ele não ficou sendo benquisto pela Igreja Católica e também não foi sendo benquisto pelos protestantes. Os que até então não chamavam protestante, tá bom? Pelos católicos pelos católicos reformadores. E ele tem uma frase muito interessante sobre o que Martim Lutero fez, que foi, a frase Martim Lutero acertou o estômago dos cardeais e a coroa do Papa com esses assuntos, com essas colocações, e colocando assim de forma muito veemente. Um homem assim, como a gente já viu, muito firmeza, né? Então Lutero é convocado a responder pela sua heresia. No tempo em um tempo de 60 dias. No período de 60 dias ele tem que comparecer para falar, para se reentregar à igreja, para sair da igreja e tal. Então ele, sabendo da história de John Hus, ele sabendo de tudo isso, sabendo como a igreja, devido a líderes falhos, líderes, como a gente já viu, ele não confiava. Então ele pede ao seu príncipe, Frederico III, que interceda por ele, que o proteja, que o ajude. Então Frederico III vai fazer isso. Frederico III protege Lutero. Frederico III, ele foi um homem que fez uma cruzada do seu próprio bolso contra os turcos. Então o Papa não podia ir contra ele, assim, ignorá-lo e passar por cima do príncipe Francisco III.
Os irmãos lembram lá que eu falei só das relíquias que ele tinha, né? Tinha mais de 1.900.000 dias de indulgência, né? De dia fora do purgatório. Então, assim, muito, muito, muito rico, Frederico III. E ele faz isso. Estava havendo uma discussão para que a igreja fizesse uma nova cruzada, e isso precisaria do aumento de impostos em cerca de 20% para para todo mundo. Aí você imagina, aí o Frederico III, com essa potência, com essa força de fazer uma cruzada ele sozinho, pagar do seu bolso, então o Papa o respeitava. Para os irmãos verem como Deus age, como Deus cuida, irmãos. Irmãos, isso é lindo demais. Leia depois, compre o livro, leia, sabe? É lindo. Bom, então o Papa escreve para o Frederico, falando: olha, senhor Frederico, o senhor poderia entregar o Lutero para nós, né? Deixar essa proteção. E se é que o senhor está protegendo um possível herege, pense no nome da sua família. E com o nome da sua família, eu sei que eu não acredito que o senhor esteja protegendo um herege. Então, sabe assim, cheio de cautelas, ele escreve para o Papa, né? O Papa escreve para Frederico III. Frederico III, então, impede, né, de Lutero ir e ficar na mão da igreja. E a igreja, Frederico III, consegue um encontro com Caetano. Caetano é o inquisidor. Caetano é um senhor, um cardeal enviado pela igreja para ouvir a Martim Lutero e fazer essa disputácia com ele. Mas essa disputácia não acontece. Caetano chega em Lutero e diz o seguinte: ele faz 3 exigências. Ele fala: Lutero, você precisa se arrepender. A segunda exigência: não ensinar o que você está ensinando nunca mais. E você não pode ser participante de nenhum tipo de movimento reformista contra a igreja nunca mais. Então era para haver uma disputácia, era para ele conversar verdadeiramente com esse Caetano, mas ele não tem essa conversa, é simplesmente um direcionamento. Como que era essa disputácia, gente? Era o seguinte: reúne-se as pessoas, no caso em uma universidade ou dentro da igreja, reúne-se as pessoas que têm autoridade, que têm conhecimento, e aí poderia ser de um se sentar de costa para o outro e fazerem as suas argumentações. Quando um terminava a argumentação, o outro fazia suas argumentações e depois cada um levantava dentro da exposição do outro os pontos específicos a serem questionados. Essas disputácias, gente, demorava às vezes, essas discussões demoravam muito tempo. As pessoas ficavam ali, passavam-se dias. Calvino, não vamos entrar nisso não, porque o nosso horário já foi, né? Nós vamos falar só sobre Martim Lutero, mas eu encorajo os irmãos, vamos lá. Então esse Caetano fala isso: não participar de nada sem discussão. O que o Martim Lutero faz? Ele continua, ele fica ali, passam-se os meses, passam-se os dias, e ele não tem notícia do Caetano, e não tem notícia de ninguém. Então o povo
os amigos de Lutero falam assim, olha, eles vão te pegar. Então Lutero foge. Lutero foge e, de fato, a igreja católica, né, o Papa, né, estava atrás de Lutero para pegar e não tinha discussão, não tinha disputácia, não tinha coisa nenhuma. Ele ia ser condenado mesmo, ele já tinha sido condenado pelo Papa Leão, acho que é o Leão X aqui ainda. Beleza. Olha a mão de Deus agindo novamente. Chega um momento em que se elege um imperador. E nós temos o imperador Carlos V. O imperador Carlos V, ele faz uma promessa na sua coroação, ele faz uma promessa, ele faz um juramento que nenhum cidadão alemão será condenado sem antes passar por um júri, sem ser julgado por juízes que sejam isentos, isentos. Juízes imparciais, lembrei a palavra. Sem ser julgado por juízes imparciais. Então, agora você tem o Papa querendo pegar o Martim Lutero e eliminar, e nós temos o Carlos V tendo feito esse juramento. Licença. O Papa se comunica com Carlos V e quer Martim Lutero para eliminá-lo. E aí Carlos V se vê numa situação, assim, meio difícil, né? Porque ele poderia entregar o Martim Lutero e não ter problemas com Roma. Ele poderia negar isso e ter problema com Roma, inclusive o Papa poderia excomungar ele. Ou ele poderia fazer valer a sua palavra. Como ele também já buscava ocasião contra a igreja para diminuir o poder da igreja e aumentar o poder dos estados nacionais, ele decide fazer valer a sua palavra. E aí, irmãos, estamos terminando. Paciência, tá bom? Agora eu vou ler um bocado aqui para os irmãos, para a gente terminar. Assim, Aleandro é o cara que fica atrás de Martim Lutero. E aí ele chega lá na Alemanha e manda uma carta para o Papa dizendo o seguinte. Assim, irmãos, nesses anos aí, 17 até 21, como até o Maurício levantou, Martim Lutero fez muita impressão de Bíblia, impressão de livros, compôs cântico. A Alemanha estava assim, ó, abarrotada de tudo quanto é coisa de Lutero. Assim, o cara da mídia arrebentou, o cara muito bom de mídia, né? Ele teve condição de fazer isso. Teve a prensa de Gutenberg lá, né, e tal. Então, esse Aleandro, ele chega e fala que o povo da Alemanha está dividido. Uma parte diz o seguinte: viva Martim Lutero. E a outra parte diz o seguinte: fora Papa. Para você ver a mão de Deus agindo, né? A maneira com que coisa, né? Certo, agora eu vou ler. O Martim Lutero precisa se apresentar diante da Dieta de Worms. Worms é uma cidade. Dieta, como a gente já falou na congregação, não é meramente, não se aplica meramente à estrutura alimentar, né? A maneira de se alimentar. Não é só isso. A dieta pode ser aplicada a qualquer tipo de estrutura. Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma dieta. A gente levanta tal hora, faz tal coisa. E se fizer diferente disso? Dá problema. Um tribunal, ele estabelece uma dieta. Então, Martim Lutero precisaria de se apresentar a essa dieta de
Worms. Então vamos lá. A jornada, ele sai da cidade dele, né, e vai até a cidade de Worms. Então, veja só. A jornada de Lutero a Worms se tornou um espetáculo de multidões alegres de cidade em cidade. Os cultos em que pregava eram tão cheios de gente que, em um lugar, a sacada da igreja quase caiu. Embora amigos de Lutero o tenham advertido do destino de Hus, lembra do John Hus? Os amigos dele falaram, olha, o John Hus foi lá e a quem também havia prometido salvo-conduto, Lutero jurou que iria a Worms, mesmo que tijolos de todos os telhados virassem demônios. Toda a ousadia o deixou ao ser apresentado no salão, onde se deparou com as lideranças do mundo. Ele estava diante de reis, sacerdotes, toda a estrutura de liderança do mundo estava em Worms. Questionado se iria retratar da pilha de escritos colocados diante dele, pediu permissão para se ausentar por mais um dia para considerar sua resposta. Lá, diante do imperador, de príncipes e lordes, um mundo totalmente distante do seu quadro monástico e da dignidade da sua sala de aula, Lutero não recebeu o público que esperara. Em vez disso, apresentaram-lhe uma pilha de textos que havia escrito e requisitaram-lhe a se retratar de seus erros. A resposta breve de Lutero incluiu as seguintes linhas memoráveis. Irmãos, medita nisso. Olha o que Lutero diz. A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência, cativa a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo o farei, uma vez que não é nem seguro, nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Sabe, irmãos, que nós, em nome de Jesus, que nós vejamos a Deus assim, que nós nos espelhamos em pessoas assim. Vamos continuar só mais um pouquinho. Perdão pelo horário, passamos, mas os príncipes alemães ficaram em geral impressionados com esse jovem monge que se levantou contra os poderes do mundo. Eles compreendiam tal coragem, mesmo que questões teológicas fugissem da sua compreensão. Lutero causou uma impressão duradoura no jovem duque de Schleswig-Holstein, a ponto de, ao ser coroado rei cristiano da Dinamarca, decretar imediatamente que seus súditos, incluindo habitantes da Noruega e da Islândia, deveriam se tornar luteranos. Os soldados espanhóis, no entanto, gritavam: "Ao fogo!" E o imperador declarou: "Ele não me tornará um herege." Depois que os partidários políticos de Lutero deixaram a dieta, os que permaneceram aprovaram uma moção de colocar Lutero sob banimento imperial. O Edito de Worms marginalizava Lutero e todos os que lhe dessem apoio. Todos os súditos foram proibidos de ajudar ou mesmo de se comunicar com Lutero sob pena de aprisionamento e confisco da propriedade. Seus escritos foram condenados como heréticos e ordenados à fogueira.
Marginalizado pelo Estado e excomungado pela Igreja, Lutero foi compelido por sua consciência e fé a desafiar tanto um quanto o outro. Privado de ajuda de grandes autoridades medievais, Lutero agora confiava em seu príncipe e também apelava diretamente ao povo. Graças a Deus por esse príncipe Frederico III. No caminho de volta para Wittenberg, Lutero foi sequestrado. Adivinha por quem? Pelo seu príncipe. Porque ele fica sabendo que a igreja irá matá-lo. Sabe, irmãos? Olha o nível. Irmãos, isso é ser cristão. Sabe, que Deus nos ajude. Sabe? Nossa, que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas tão fortes. Porque o Senhor tem guardado a tua casa, guardado a vida dos teus. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço que nós não andemos de maneira torta para um lado, para o outro. Que nossos olhos estejam no Senhor, que nossos olhos estejam verdadeiramente na tua palavra. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Pai, que nós sejamos verdadeiramente coluna e baluarte da verdade. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Até domingo de manhã com 1 Samuel.